Olá, queridos alunos. Mais uma vez estamos aqui presentes para uma aula no YouTube. Eu dei uma paradinha, né, porque talvez vocês tenham enjoado um pouquinho, né, da tantos videoaulas, né? Lembrando que quinzenalmente estou trabalhando com vocês no Google Meet, tá? Aulas em tempo real. Estou fazendo um plantão de dúvidas para vocês. Então, eu passo a videoaula, passo a atividade. Se tem dúvida, me procura. Semana que vem, novamente teremos encontro aí no Meet, tá? Essa semana faremos o trabalho no YouTube, tá? Porque eu fiz uma pesquisa com vocês, uma pesquisa um tempo atrás, e grande parte de vocês comentou que seria interessante a aula no YouTube para assistir a hora que quiser, tá? Então, pensando um pouquinho nisso, eu entendo as dificuldades de vocês e vamos iniciar hoje essa aula. Na última semana eu pedi para vocês uma atividade, né, falando desse tema, questão das teorias da evolução. Já faz um tempinho já que estão pesquisando. Estamos trabalhando com uma aula invertida. O que é aula invertida? Vocês primeiro pesquisam uma coisa e depois nós explicamos aqui no YouTube e na semana que vem tiramos dúvidas. Tentar fazer um esqueminha assim para ficar bacana para vocês, tá? Então, nosso tema hoje é as teorias da evolução, né, de Lamarck e Darwin, né, que é a controvérsia aí, Lamarckismo versus Darwinismo. Então vamos trabalhar um pouquinho, vocês vão entender. Então, primeiramente, eu vou falar aqui dessa pessoa, é o Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet. O meu francês não é muito bom, mas na verdade ele foi conhecido como Chevalier de Lamarck, né, ou Cavaleiro de Lamarck, que viveu, né, de 1744 a 1829. E ele foi o primeiro, né, das pessoas que pensou numa teoria de evolução, tá? Então ele pensou em duas coisas. Uma teoria, uma lei, né, do uso e do desuso. O que seria isso? Por exemplo, se você usa uma parte do seu corpo com mais intensidade, né, com mais frequência, ela tende a desenvolver, né? Isso, de certa maneira, é até compreensível quando você pensa, por exemplo, na musculação. Né? Quando você faz musculação, você tende a ficar com os braços fortes. Você usa o músculo. Né? E ele pensava da mesma forma. E depois ele pensou na questão da lei dos caracteres adquiridos. Quer dizer, toda característica que você adquire, né, utilizando a parte do corpo, você passa para os descendentes. Então, se a gente pensar num comparativo, né, eu comentei com vocês a questão da pessoa que faz ginástica, né, a musculação. Ela faz musculação, o músculo tende a desenvolver. Mas nem por isso a pessoa vai ter um filho já que nasce com o músculo desenvolvido. Tá? Então, quer dizer, isso a gente sabe hoje. Mas naquela época o Lamarck pensava que as características elas passavam, né, de pai para filho. Características que eram adquiridas. Tá? Um outro pesquisador também, né, que vem a controvérsia aí, foi Charles Robert Darwin, ou simplesmente Darwin. Ele viveu de 1809 a 1882. Veja que ele viveu numa época parecida com o Lamarck. Né? Eles conviveram vivos aí por uns 20 anos. Né? Vamos pegar aqui o Darwin nasceu em 1809 e o Lamarck faleceu em 1829. Quer dizer, ficaram 20 anos aí, mas aí no caso, quando o Lamarck morreu, o Darwin era muito jovem ainda. Então, e o Darwin, ele propôs a teoria da seleção natural. O que seria isso? Então, você tem um grupo de seres vivos no ambiente e aquele que já é mais adaptado àquele ambiente, ele sobrevive. Enquanto que aqueles que não são adaptados, eles tendem a morrer e desaparecer, sofrem extinção. Tá? Para ilustrar um pouquinho esse ponto, eu propus aqui a famosa girafa. Né? Quando você estuda Lamarck e Darwin, você pega em qualquer site que tiver na internet, né? No YouTube, no Google, não importa onde seja, você tem a girafa. Então, como é que funciona aqui? Ó? Então, com a flechinha, eu vou tentar explicar para vocês a questão. Lamarck. Então, Lamarck é a teoria das características adquiridas. Se você usa parte do corpo, ela desenvolve. Tá? Vejam, aqui a girafa tinha um pescoço curto. Né? E, na verdade, a pergunta é, por que as girafas atuais possuem pescoço longo? Então, o Lamarck pensava que todas eram, né, com o pescoço curto, antigamente não tinha girafa com pescoção, né?
tudo curtinho, né, como nesse desenho aqui, ó. E aí o que acontece? As girafas se alimentam ali das copas das árvores. Então quer dizer, algumas árvores baixinhas, mais baixas, outras mais altas. As árvores mais baixas, lógico, eram alimento de todas. Foram sofrendo com a predação. Predação não digo porque são herbívoros, né? Mas foram desaparecendo por conta que eram alimentos das girafas, e sobraram então as árvores mais altas. As árvores mais altas, vejam, a girafa não alcançava. Então o que ela fez? Ela forçava o pescoço, e de tanto forçar esse pescoço, ele cresceu, e ela passou então a alcançar a copa das árvores para se alimentar. E aí, os filhotes já nasciam com o pescoço longo. Então vejam, muitos de vocês talvez possam rir desse fato, achar engraçado, mas era uma teoria aceita na época, tá? Quer dizer, você força a musculatura e desenvolve, e isso passa para os filhos, tá? Então essa é a teoria de Lamarck. E aí, nesse contexto da girafa, como que Charles Darwin explicaria isso? Vejam, eu tinha árvores mais baixas e árvores mais altas. As árvores mais baixas, né, as copas, serviam de alimento para as girafas com pescoço curto. Veja, ó, eu tenho aqui girafa com pescoço curto e girafa com pescoço longo. Então vejam, o Darwin, quando ele estuda os animais e as plantas, né, os seres vivos de maneira geral, ele sempre parte de duas variedades. Tá? No caso aqui, eu tenho uma girafa com pescoço longo e outra com pescoço curto. São duas variedades, tudo bem? As árvores mais baixas, elas são alimentos dos dois tipos de girafa. A girafa com pescoço curto, para comer tranquilo. A girafa com pescoço longo, basta baixar o pescoço, então ela também se alimentava das árvores mais baixas. Por ser alimento de todos, chegou o momento, então, que essas árvores mais baixas, elas desapareceram daquele ambiente. O que sobrou, então? Sobraram, então, árvores mais altas. Vejam as copas aqui, ó, bem altas. E essas altas aqui, apenas girafas com pescoço longo conseguiam se alimentar. As girafas com pescoço curto, elas não alcançavam e começaram a morrer. E, consequentemente, seus descendentes também foram morrendo. Depois de alguns anos, o que sobrou? Sobraram só girafas com pescoço longo. Lógico, não é só alguns anos. Isso passaram vários anos, tá? Porque, na verdade, as árvores baixas, elas não acabam de uma hora para outra. É algo mais longo. Bem? Então, vejam. Como que os dois pesquisadores explicariam, então, o fato de termos girafas com pescoço longo? Tá? Então, Lamarck, de tanto esticar o pescoço, ele cresceu, né, e alcançava, então, as árvores para comer. E os filhotes já nasciam, então, com o pescoço longo. Enquanto que o Darwin sempre parte de duas variedades, o pescoço longo e com o pescoço curto. Pescoço longo comia as copas das árvores mais altas e mais baixas. Resumindo, as árvores mais baixas foram se extinguindo, foram sumindo, e ficaram as mais altas, que as girafas com pescoço curto não conseguiam alcançar mais para comer. E por esse motivo foram extintas. Tá? Até queria aproveitar aqui, eu não pus desenho para vocês no slide, mas para esclarecer um outro ponto. Nós também temos os casos, por exemplo, de que muitos lagos subterrâneos, quando eu falo subterrâneo, são lagos profundos, né, bem escuros. Porque nesses lagos predominam peixes que não enxergam. Né? Eu tenho aqui as duas explicações também. Vamos entender. Para o Lamarck, lei do uso e desuso. Se você usou, você desenvolve. Se você não usou, você atrofia. Então, para o Lamarck, essa situação, vamos pensar que o peixe enxergava, ele cai, então, de alguma maneira, nesses lagos subterrâneos escuros, ele passa a não enxergar mais, a não usar a visão, e por não usar a visão, ó, desuso, ele foi perdendo a visão, tá? E passou a não enxergar mais. Para o Darwin, vejam, é outra coisa. O Darwin parte de duas variedades, tá? Uma variedade que já enxergava e outra variedade que não enxergava. O que aconteceu? As duas caíram, então, nesse ambiente escuro, subterrâneo. A variedade que não enxergava, ela naturalmente já tem os sentidos mais aguçados, né? Audição, olfato. Então, para ela, o ambiente escuro não mudou muito, a rotina que ela já tinha já, né? Esse animal. Enquanto que os peixes que enxergavam, eles também têm a audição, têm o olfato, mas eles também tinham a visão. Cair num ambiente que não enxerga, eles têm mais dificuldade. E dessa forma sofrer extinção.
tá? Então, assim, quando a gente explica as teorias de Lamarck e Darwin, nós temos que pensar de formas diferentes, né? Então, uma falando do uso do desuso, e que isso passa para os filhos, né? Para a descendência, os caracteres adquiridos, enquanto que para o Darwin é a seleção natural, né? Hoje nós temos a teoria mais moderna de evolução, que é o neodarwinismo. Abordaremos nas próximas aulas, tá? Mas que pega alguns conceitos de Darwin e aplica-se a novos conhecimentos que nós temos de genética, de biologia molecular, tá? E de código genético que não tinha naquela época ainda. Tá bom, gente? Então, a ideia é essa, tá? Da aula, a explicação foi essa. Eu peço que, por favor, vocês cliquem no link da descrição do vídeo, tá? Vai ter uma atividade ali para fazer. É uma atividade longa, então eu peço que vocês sentem com calma para fazer, tá? Por quê? Eu pensei em algo para 2 semanas, para ficar melhor para vocês, tá? Se organizarem também. E quando me devolverem, eu posso corrigir tudo de uma vez só, tá bom? Então, qualquer dúvida, chama no WhatsApp, estou à disposição de vocês, tem no grupo. E na semana que vem teremos um encontro no Google Meet, tá? Plantão de dúvidas, que a gente marcará aí futuramente, tá bom? Fique em paz, até a próxima.